Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h34 a 35. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Bom, como vocês viram, né? Hoje a coisa ficou pesada, muita coisa para fazer, muito trabalho, né? Graças a Deus, muito trabalho. E vai piorar. Semana que vem é uma semana puxadíssima, graças a Deus. Porque, além de todas as questões do trabalho, ainda vai ter as questões da igreja. Então, semana que vem, eu vou fazer várias celebrações da palavra, né? Então já viu, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Estamos aí, né? Tô pondo aqui o Instagram, acabei de ver minha sobrinha. Você conhece essa moça, Gracinha, Dona Caroline Pupim, conhece? Hein, Gracinha? Estou olhando aqui para ela nesse momento. Vou pôr aqui ao vivo para ver, né? Entendeu? Vamos ver agora a liturgia de hoje, né? Tá aqui. Né? Eu nem tive tempo de ler qual é a liturgia de hoje. Hoje vai tudo no improviso, né? Mas às vezes é bom improvisar. Às vezes é bom improvisar, né? E aí a gente vai fazendo tudo dentro do que a gente pode, né? Mais uma coisa de cada vez. Deixa eu dar só mais um tempinho que a gente vai começar. Só respirar um pouquinho, né? E aí a gente começa. Vamos lá. Entrou mais alguém? Quem foi que entrou? Ô, Diego, boa noite, paz e bem, tudo tranquilo? Como é que você tá, menino? Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo do hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpai primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Diego está dizendo, bom te ver, também estou contente de te ver, Diego. Essa passagem é a continuação da passagem que a gente leu ontem. E aqui eu fiz questão de ler com ênfase, porque Jesus está usando aqui o ai de vós, então é uma condenação firme. E essa condenação firme, ela é muito interessante. Porque eu vejo
isso muito comum na igreja. Eu vejo isso com uma frequência enorme. E sabe, o pior é que parece que as pessoas não leram essa passagem. Ou se leram, escolheram não seguir essa passagem, o que é muito grave. Jesus vira e já fala: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Já chegou, né, dando o recado. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Já chegou deixando claro que nós estamos falando de uma hipocrisia, de uma coisa que está muito errada. Jesus não gosta de hipocrisia, ele é muito duro com a hipocrisia. E sabe, na minha experiência, a hipocrisia é uma das piores coisas que pode acontecer. E ele já dá logo o exemplo. Vós pagais o dízimo do hortelã, da erva doce e do cominho. E talvez vocês não entendam o significado disso. Porque, na verdade, isso talvez não tenha muito pouca importância para nós hoje. Mas a comunidade que Jesus vivia era essencialmente uma comunidade agrária. Né? A grande manifestação de riqueza na época de Jesus era ter terra. E o dízimo era pago essencialmente sobre a produção. Então o sujeito, por exemplo, produzia, 20 quilos de laranja. Ele pagava o equivalente a 1 quilo de laranja. Se ele produzisse, 100 quilos de café, ele pagava o equivalente a 5 quilos de café, às vezes com o próprio fruto. Mas algumas coisas tinham um valor irrisório, valor assim, desprezível. Então, por exemplo, hortelã, erva doce e cominho tinham um valor assim, bobo. Eram coisas que, por exemplo, você deixaria qualquer um pegar na sua horta, porque não ia fazer diferença para você. E aí ele está dizendo o seguinte: vocês estão pagando o dízimo dessa migalha. Vocês fazem questão de pagar o dízimo disso que quase não tem valor. Mas deixai de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Sabe, pessoal, quanto eu vejo isso? Quanto eu vejo pessoas que estão perturbadas. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Com umas coisas assim, tão pequenas, tão insignificantes. Outro dia eu vi uma pessoa preocupada com uma resposta na missa. No ofertório você fala: recebei Senhor ou recebei o Senhor. Porque se for receber Senhor é uma coisa, se for receber o Senhor é outra. E eu fiquei olhando assim e me lembrei dessa leitura. Porque é um detalhe tão pequeno. É uma coisa tão sem importância, mas se a pessoa está preocupada. Eu vejo às vezes pessoas preocupadas a que horas chega na missa. E se chegar às vezes 2 minutos atrasada, a missa já começou, já
Ah, então eu tenho que ir outra vez na missa, porque essa não valeu, porque eu cheguei 2 minutos atrasado. Mas, meu amigo, o padre ainda nem chegou lá no altar, ainda está no caminho. Não, mas eu não vi o início da missa. Sabe, pessoal, isso dá uma falsa impressão. Isso dá uma ideia de vamos dizer, uma ideia errada do segmento da fé. Você esvazia toda a espiritualidade que você tem, porque você está seguindo regra pela regra. Padre Hermes soltou outro dia um texto muito interessante, porque ele falou assim: a vivência da fé não é sólito. Está lá no blog eclesialidades.org. Procura que você vai achar. Bernardo, eu não achei. Manda mensagem para mim, que eu dou um jeito de chegar a você. Tá? Mas me assusta. Me assusta porque as pessoas estão presas em detalhes. E alguns desses detalhes talvez não tragam nenhum ganho real para as pessoas. Entenda bem. Existem coisas que são mais importantes. E Jesus deixa isso muito claro. E deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, muito mais importante do que esses dízimos, do que esses detalhes, é a fidelidade, a misericórdia e a justiça. Eu fico vendo, por exemplo, pessoas na comunidade de fé que hoje estavam soltando textos e mais textos, porque é o dia do soldado. O exército traz a ordem, o soldado se sacrifica, o não sei o quê. E sabe, eu tive que me segurar. Porque vocês sabem que eu servi o exército. Eu não falo de uma opinião, eu falo da minha vivência. Eu servi o exército como tenente médico, eu não servi como um soldado. Mas eu sei como é que funciona um quartel. Então eu não estou falando da minha opinião. Ah, minha opinião. Não, estou falando da minha vivência, daquilo que eu vivia, não é um achismo. E, sinceramente, eu sou fiel ao Evangelho. Sabe qual é a minha opinião sobre o soldado? O soldado não tem que existir. Aliás, o Exército, a Marinha Aeronáutica não tem que existir. Eu, como seguidor do Príncipe da Paz, né? Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Eu, como seguidor do Príncipe da Paz, não tenho que enaltecer o soldado. Não tenho que enaltecer as Forças Armadas. Por ser fiel a Jesus de Nazaré, eu desejo a paz. A paz e só. Como disse Papa Leão na sua primeira aparição, a paz desarmada e a paz desarmante. A paz que nos desarma e a paz que desarma a humanidade inteira. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade a Jesus Cristo. Isso é fidelidade ao resto de Israel. É fidelidade aos profetas. Não foi Isaías que disse que a paz e a justiça reinarão sobre a terra, que as espadas se tornarão em arados e as lanças em foice? Então, por fidelidade ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pela fidelidade à primeira e à segunda promessa, eu devo desejar um mundo onde não haja nenhuma força militar e não ficar enaltecendo forças militares.
Mas eu vou além. Jesus fala ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E será que a minha vida é pautada na misericórdia? Ou será que, como Jesus falou ontem, eu exijo tanto dos fiéis que eles estarão eternamente em pecado? Sabe, às vezes eu vejo algumas coisas que me deixam absolutamente estarrecido. Bernardo, pediram para eu dar unção dos enfermos a um paciente do instituto. Ah, é? Qual é o paciente? Paciente fulano, eu posso levar comunhão para ele? Olha, paciente fulano está entubado, está sedado, ele não vai poder receber a comunhão. Você sabe se ele tem vida na igreja? Hã? Você sabe se ele recebe a comunhão com frequência, se ele se confessa com frequência? Não tenho a mínima ideia. Nenhuma ideia. Ah, eu não sei se eu posso dar a unção dos enfermos. Eu queria dar a indulgência plenária, mas eu não sei. Que misericórdia. Onde é que ficou? Ah, Bernardo, mas se ele tiver uma vida de pecado, dê o sacramento resolve isso. Confia na misericórdia do Senhor que ela supre o pecado desse irmão, dessa irmã que está precisando. Bernardo, você daria comunhão? Sim. Mas você não deixou nem eu terminar. Se entrou na minha fila, vai receber comunhão. Eu digo a vocês, eu não nego a comunhão a ninguém. Ninguém. Quem entrar na minha fila recebe comunhão. Bernardo, mas e se a pessoa estiver em pecado? Eu nunca pedi atestado de santidade a quem vai receber a comunhão. Por que eu vou começar agora? Bernardo, mas se ele estiver em pecado grave, e se você acha que ele está em pecado grave e ele não está? Quem é que comete pecado maior? Sabe, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de condenar as pessoas por condenar. Porque eu acho, porque eu acredito que. Sabe, eu às vezes vejo certas coisas que me deixam estarrecido. Porque é manifestação de falta de misericórdia. Eu não vou me posicionar ainda, porque eu não tenho todos os fatos. Mas parece que nós tivemos um problema num batismo no Rio de Janeiro. Diego, que bom ouvir isso, meu amigo. Que legal, fico contente que você tenha gostado, Diego. Eu falo isso abertamente. Como eu estava dizendo, parece que houve um problema num batismo no Rio de Janeiro. Tá? Alguma coisa em relação ao nome da criança. Pessoal, isso é mais ou menos vós filtrais o mosquito e engolis o camelo. Que seja o nome que for, você vai impedir o batismo? Mesmo que a pessoa tenha nomes assim absolutamente insanos. Deixa eu pensar um nome insano. Diácono, eu quero batizar o meu filho de Hitler, de Mussolini. Eu vou virar para a pessoa e falar assim, meu irmão, por favor, para um pouquinho. Para um pouquinho, respira.
Você já pensou o que vai ser para o seu filho esse nome? Você já pensou quanto o seu filho vai sofrer com esse nome? Mas, se o pai e a mãe insistirem, o que eu posso fazer? Eu não vou negar o batismo. Ah, Bernardo, eu estou com problema. Sim, qual é o problema? É porque esse candidato a padrinho, ele é batizado, fez primeira comunhão, tem vida na igreja, é catequista, ele é ministro da comunhão, ele é da pastoral da saúde, da pastoral da família, aconselha os casais. Ah, então, padrinho maravilhoso. Ele não tem o comprovante da crisma. Ué, mas você perguntou? Perguntei. Ele disse que foi crismado? Disse. Mas ele não tem um comprovante. Está filtrando o mosquito. Está lá, não deixou passar porque não tem um comprovante. E horas eu não acredito no meu irmão. Jesus não disse que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E o meu irmão diz sim, eu vou acreditar no meu irmão. Se a minha irmã diz, eu recebo a comunhão com alguma frequência, eu vou pedir que ela me comprove isso. Não, porque ela já disse, eu devo confiar no meu irmão, na minha irmã, mas não tenho documento. Dane-se! Dane-se! Por outro lado, se você tiver lá um padrinho que é batizado, recebeu a primeira comunhão, é ministro da comunhão, é crismado, você perguntou se ele é racista? Se ele é machista? Se ele é homofóbico? Se ele é xenofóbico? Perguntou. Pessoal, ser racista, ser homofóbico, ser misógino, é muito mais, é um pecado muito maior do que não ter a crisma. Então você tolera um pecado gravíssimo, mas limita pela não comprovação do recebimento de um sacramento. Ou seja, você reclama de uma miséria, de uma besteira, mas tolera um absurdo. Vira e mexe, tem alguém que pergunta, mas se o casal for amaciado, não for casado na igreja, eles podem receber a crisma? Aí eu digo, bem, pelo Código de Direito Canônico não pode. Mas você perguntou se o sujeito é homofóbico? Se o sujeito é xenófobo? Não, Bernardo. Por quê? Porque não está no Código de Direito Canônico. Sabe o que vai ouvir, né? Fariseu cego! Está mais preocupado com a regrinha do que com a essência. E assim, volto aqui, trago de novo. Deixar de lado os ensinamentos mais importantes da lei. A gente já falou da fidelidade, já falou da misericórdia, já falou de coar o mosquito e deixar passar o camelo. Mas e da justiça? E agora ficou feio, né? Bernardo, te parece que eu não pratico a justiça? Depende. Depende mesmo. Qual o seu conceito de justiça? O que você entende por praticar a justiça? Não porque Deus é justo, ele julgará. Não vem de historinha, não. Não é isso que Jesus está falando. E se você quiser ir para esse lado,
me desculpa, você provavelmente vai se dar mal. Porque a justiça de Deus é a misericórdia. Pela justiça de Deus você exercerá a misericórdia plena em todas as situações. E eu vou falar, você não consegue praticar a justiça. Eu não estou dizendo você não. Eu não consigo praticar a misericórdia plena em todas as situações. Sabe, eu não sou sincero para vocês, eu não sou hipócrita. Eu tento, eu me esforço, mas às vezes eu não consigo. Do mesmo jeito que às vezes eu sou tomado pela ira e tenho que me segurar. E não é fácil. Não é fácil. Como às vezes eu tenho que tomar cuidado para não cair no preconceito. Se eu tenho que ter cuidado com isso, imagina qual é a minha dificuldade para exercer a misericórdia plena em todas as situações. Porque essa é a justiça de Deus. Deus não vai te julgar pelo bem que você fez, ou pelo mal que você fez, ou pelo bem que você não fez. Ele vai te julgar pela misericórdia. Ele vai olhar provavelmente para você e vai olhar assim: Bernardo, quanta besteira tu fez na vida. Bernardo, quantos pecados você tem na sua vida. E eu, é claro, né, vou olhar para ele, pronto. Ai, meu Deus do céu, me dei mal. Já vi que eu vou para o inferno. Ai, meu Deus. Ele vai assim, mas se lembra aquele dia que você cuidou daquele mendigo? Se lembra daquele dia, Bernardo, que você estava cansado, já até assim exausto, e chegou um paciente atrasado e você atendeu ele assim mesmo? Aquele dia, Bernardo, que você estava cansado, com dor no corpo, querendo ir para casa depois de não sei quantas atividades, e uma pessoa pediu um conselho e você parou? Sabe, naquele dia você cuidou de mim, Bernardo. E eu não me esqueço disso. Ou seja, Deus não vai fazer uma balança. Ah, você fez tantos quilos de mal, mas fez tantos quilos mais 10 gramas de bem e você vai passar. Não. Né? Deus te ama. E por te amar, Ele vai te acolher. Diego está comentando: Bernardo, o que falas está sendo um bálsamo para os meus ouvidos. Ah, que bom, Diego, que bom. Fico contente. E para terminar, porque ontem me cortaram, né? Caiu a live, estou com medo de cair de novo. Vamos falar de justiça. Justiça para nós é dar a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, eu preciso de muito pouco na vida. Então eu vou ganhar muito pouco. Mas tem pessoas que precisam mais do que eu. Então elas devem ganhar mais do que eu. Tem pessoas que precisam de tudo, porque não tem nada. Elas deveriam ganhar tudo. Hoje nós estamos tendo lá em Brasília uma reunião sobre a realidade do povo de rua. Ontem nós ficamos sabendo que tem 22 mil pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Ah, Bernardo, mas qual é a solução? Pega um monte de imóvel desabitado e põe essas pessoas para morar nesses imóveis. Vai ser bom porque vai precisar de gente para limpar, para cuidar desse imóvel, você já dá um emprego para algumas pessoas. Ah, Bernardo, mas isso vai custar dinheiro. Vai. Estamos aí para gastar o mesmo.
Vamos gastar esse dinheiro e vamos fazer justiça. Aí pronto, ó. Aí, meu Deus do céu, o Zezinho, o tradicionalista, tá lá gritando, ó. Tá lá gritando, tá dizendo que eu sou comunista, que eu sou da teologia da libertação. O Guinho, inquisidor, já está acendendo a fogueira. Mas não fui eu que falei isso. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude, diz o meu mestre, diz Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, em Mateus 25, 31 a 46, diz: eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu e me vestiste, era estrangeiro e me acolheste, eu estava doente, preso e fostes me visitar. Né? Andréia Boaventura, boa noite, paz e bem. Então não sou eu que estou dizendo que temos que cuidar dessas pessoas. Ah, Bernardo, e de onde vai sair o dinheiro? Bom, querem a minha opinião? Eu dou a minha opinião. Eu sou justo. Tira de quem tem muito. Pega um monte desses super salários e reduz. Tira deles. Tira desse monte de regalias que existem por aí e paga isso. Aliás, podia dar casa e condições de moradia para todos os moradores de rua. Bernardo, eu vou gastar, vou chutar um número aqui porque eu não tenho a mínima ideia, mas deve ser muito menos que isso. Vou gastar 150 milhões, beleza. Fecha algumas bases militares, libera as pessoas para elas irem fazer outra coisa que não é serviço militar obrigatório, a gente economiza esse dinheiro e pronto. Bernardo, mas não tem guerra nesse país. Tem séculos que a gente não tem guerra. Nós precisamos criar a paz desarmada e desarmante, foi o que o Papa pediu. É fidelidade, é justiça, é misericórdia para o meu irmão, para a minha irmã que sofre. Eu sei que o que eu estou falando pode ser muito chocante para muita gente. E eu entendo que vocês possam não gostar. Mas olha, a gente está aqui para conversar. Eu fico contente quando eu sei, por exemplo, que eu estou ajudando, estou dando um aquecimento. O coração do Diego, por exemplo, ficou mais quentinho porque ele se sentiu feliz com o que ele ouviu. E ele precisa ouvir isso. E muitas pessoas hoje precisam ouvir isso. Quantas pessoas eu conheço que chegaram para mim um dia, antes de uma celebração ou depois de uma celebração, se sentindo as piores pessoas do mundo, por causa de pecados que eram terríveis para elas, mas que Deus abraçaria essas pessoas e as traria para perto de si. E eu vou falar. Eu sempre cuidei dessas pessoas e sempre as recebi. E sempre disse para elas, Deus ama você. E quantos eu vejo hoje em dia que depois de algum tempo de caminhada estão na igreja, vivem uma vida paroquial. Bernardo, e o pecado dele? Eu não sei. Não é o pecado que define um ser humano, mas é o amor que esse ser humano tem pelos outros. É a misericórdia que ele vive e a justiça que ele leva ao mundo. Queiram vocês estar entre essas pessoas. Eu garanto que vai valer a pena. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, 8 horas e 8 minutos, né? Ontem eu comecei 5 minutos mais cedo e caiu a live por volta dessa hora. Então, mas eu acho que dá tempo, né, de eu fazer uma despedida, que ontem não deu direito. Quero dizer para vocês que amanhã tem live, tá? Qual vai ser o assunto da live, eu não sei. Mas amanhã eu vou ter que fazer uma homenagem a 3 pessoas maravilhosas, tá? Então, assim, assistam a live. Assistam a live para vocês verem quem são essas pessoas. E por que elas são pessoas maravilhosas.
e que eu acredito que a gente possa juntá-las ao Evangelho de amanhã, mesmo sem saber qual é o Evangelho de amanhã. Diane está mandando amém, Diego querido está mandando amém, Diego é uma pessoa que eu gosto muito. Nós ralamos muito junto no INC. Nossa Senhora, fizemos muita coisa junto. Bom te ver, Diego. Fiquei muito contente de te ver aqui. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.